Olá, bem-vindo a mais uma leitura do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Nos vídeos, às vezes, eu esqueço até de me apresentar, né? Meu nome é Andréia, faço parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo e estou dedicando a fazer, né, esses vídeos de leitura para aqueles que fazem parte do clube e trabalham, né? Às vezes tem um horário de trabalho bem estendido, né? E também não pode participar presencialmente do Clube do Livro, que ele deu início, né, no dia 14 de novembro, nosso primeiro encontro, né? E aí eu me propus em fazer as leituras do livro, né, para iniciarmos este trabalho na busca da verdade, né? Então, meu nome é Andréia e seja bem-vindo você que não está presente, né, aqui na cidade, né, de Marabá, não faz parte, né, presencialmente do Clube do Livro, mas eu quero resgatar esse amor à leitura, né? E quando a gente começa, né, a buscar a verdade, a gente tem que ler, né? Buscar realmente nos livros, né? Nas fontes primárias. E o Sertilanges, ele fala que é um trabalho árduo, não é fácil. E a colheita, ela é demorada, né? Assim como você plantar uma árvore até ver ela frondosa e dar frutos, assim é a busca pela verdade e a nossa vida, né, intelectual. Então nós vamos iniciar aqui, né, fazendo a nossa oração, pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos envie o Espírito Santo e nos dê sabedoria, né, nos dê discernimento, né, nos abra a mente, nos faça entender, né, para que a gente possa realmente caminhar na busca pela verdade, que, como eu já falei, né, no final a verdade é Cristo, Cristo Jesus, né, aquele que nasceu nesse Natal e que nós ainda estamos celebrando enquanto eu estou gravando esse vídeo, estamos na 8ª de Natal, né, em nome do Pátria, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pátria, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos pegar o livro, né? É esse aqui que nós estamos lendo, A Vida Intelectual do Sertilanges. Hoje nós iremos ler o capítulo número 4. Então vamos lá para iniciar, né? Acabei de tomar um cafezinho. Capítulo número 4. O tempo do trabalho. O trabalho permanente. Item 4.1. Já qualificamos de diversas maneiras o labor intelectual. Precisamos agora observar mais de perto suas diversas condições e, antes de tudo, o tempo que o pensador lhe consagra. O estudo foi chamado de uma oração à verdade. Ora, a oração, diz o Evangelho, não devemos ser interrompida jamais. Não deve ser interrompida jamais. Importa orar sempre e não cessar de fazer. Sei que esse texto pode ser lido de maneira ampla. Significaria então, não deixe passar um dia, uma semana, um longo período, sem dirigir-se a Deus. Mas nossos doutores sempre evitaram interpretar estreitamente tão grande conselho. Tomaram-no literalmente e extraíram dele uma profunda doutrina. A oração é a expressão de um desejo. Seu valor provém de nossa aspiração interior.
de seu teor e de sua força. Tire-lhe o desejo e a oração se desfaz. Altere-lhe e ela se modifica. Fortifique ou atenue seu impulso, e a oração alça voo ou perde suas asas. Inversamente, suprima a expressão, preservando o desejo, e a oração, sobre muitos aspectos, permanece intacta. Uma criança que nada diz, mas fixa um olhar ardente sobre um brinquedo em uma vitrine e depois olha para a mãe, lhe sorri. Na fórmula mais comovente da oração, mesmo sem ter visto nada, o desejo do brinquedo inato na criança, como a sede de agir. Não é para os seus uma oração permanente que eles atendem? Importa orar sempre. Equivale, portanto, a dizer: é preciso desejar sempre as coisas eternas, as coisas do tempo que as favorece, o pão cotidiano de toda a natureza e de toda oportunidade, a vida em todos os seus esplendores terrestres e celestes. Orar sem cessar, né? Aqui basicamente está falando isso, né? E quando ele fala, né, do pão cotidiano, eu sempre me remeto à Eucaristia, né? Jamais a gente deve deixar, né, de rezar, e este pão que nos alimenta diariamente, né? Aplique este comentário à oração ativa do estudo e entrará em considerações extremamente preciosas. O pensador é um consagrado. Entretanto, é um pensador em atividade apenas por algumas horas. Carlyle disse: acho que algum literato consagrou à literatura 1/5 do seu tempo, já que a maior parte de sua vida transcorre num nível mediano ou baixo. É preciso que o homem das alturas desça e incline-se. Que lucro se conseguir não se dobrar completamente? Como a oração pode durar o tempo todo, já que é um desejo e o desejo permanece, porque o estudo não poderia durar o tempo todo, sendo também um desejo e um apelo de verdade? O desejo de saber define nossa inteligência como potência vital. Instintivamente, queremos conhecer como queremos pão. Se a maioria dos homens apega-se aos desejos mais terrenos, o pensador tem isso de particular. O desejo de saber o absorve, porque não fazer esse desejo trabalhar, fazê-lo trabalhar, digo, constantemente, como um curso de água em que se instalaram turbinas? É possível fazê-lo e a psicologia aprova, bem como a experiência. O cérebro trabalha o tempo todo. As turbinas que existem, giram, acionam um sistema de engrenagens, do qual surgem as ideias, como as centelhas de um dínamo em seu máximo rendimento. Os processos nervosos encadeiam-se numa série contínua e não param, como os movimentos do coração e o sopro em nossos pulmões. O que falta para usar em favor da verdade essa vida permanente? Unicamente disciplina. Os dínamos têm que estar conectados às turbinas à corrente. O desejo de conhecer tem que acionar regularmente, e não uma vez ou outra, o funcionamento cerebral consciente e inconsciente. A maior parte de nossa atividade nervosa não serve para nada, pois não é captada. Na verdade, não podemos captá-la toda, pois o nosso poder sobre ela é relativo, e se forçássemos o rendimento, quebraremos a máquina. Mas o que é possível só é desejado por muito poucos. O hábito tem nisso um grande peso.
Se for bem montada, essa máquina agirá como uma segunda natureza. E é aqui que entram nossos conselhos práticos. Tudo que puderes, diz São Tomás ao homem de estudos, procura conservar na arca do Espírito, como quem anseia encher um cântaro. Voltaremos a essa comparação, que poderia gerar equívocos, mas trata-se aqui do cuidado em adquirir e não do modo de fazer. O que importa ao homem da verdade é compreender que a verdade está em todo lugar e que ele não deixe de aproveitar esse fluxo contínuo para ativar a sua alma. A sabedoria clama nas ruas, diz a Bíblia. Levanta sua voz nas praças, prega à entrada dos lugares ruidosos. Às portas da cidade faz ouvir suas palavras. Até quando, ignorantes, amarei vossa ignorância? Convertei-vos, e eu espalharei sobre vós meu espírito. Estendo minha mão e ninguém me dá atenção. Esse veemente apelo da verdade, quando atendido, amplia um espírito e o enriquece mais que muitas horas de trabalho. Estas continuam sendo necessárias, mas a luz que nelas se concentra expande-se de tal modo que cobre quase toda a vida. Surge uma corrente que ilumina os resultados do pensamento difuso e retorna a ele para lhe dar uma orientação, um alcance habitual e, por conseguinte, fecundidade. Veja o que acontece quando você deseja mobiliar um apartamento. Até então, não pensava em móveis, ao ponto de, circulando pelas ruas de Paris, onde de cada 4 lojas, uma é um antiquário. Você nem sequer os via. Suas formas não chamavam sua atenção. Você ignorava as tendências da moda, as chances de encontrar algo interessante, a especialidade de cada quarteirão, os preços, etc. Ao contrário, quando seu espírito é despertado pelo desejo, tudo atrai, tudo detém. Paris torna-se um imenso magazine e você descobre em 8 dias o que levaria uma vida inteira para aprender. A verdade está mais disseminada que os móveis. Ela clama nas ruas e não nos abandona quando abandonamos. As ideias estão nos fatos. Estão também nas conversações, nos acasos, nos espetáculos, nas visitas e nos passeios, nas leituras mais banais. Tudo contém tesouros, porque tudo está em tudo e um certo número de leis da vida ou da natureza governam tudo o mais. Newton teria descoberto a gravitação se sua atenção ao real não lhe tivesse advertido e preparado para perceber que as maçãs caem como os mundos? As leis da gravidade dos espíritos, as leis sociológicas, filosóficas, morais e artísticas também não são aplicáveis a tudo. Um grande pensamento pode nascer a partir de qualquer fato. Em toda contemplação, seja de uma mosca ou de uma nuvem que passa, há uma oportunidade de infinitas reflexões. Qualquer raio de luz pode levar ao sol. Qualquer caminho aberto é um corredor que conduz a Deus. Ora, poderíamos captar essas riquezas se estivéssemos presentes, olhando para tudo em espírito de inspiração. Veríamos em tudo lições, profecias da verdade ou confirmações, prenúncios e consequências. Mas, em geral, não estamos presentes ou não prestamos atenção. Todo mundo olha o que eu olho, dizia Lamennais a Saint-Malo, diante de um mar tempestuoso, mas ninguém vê
o que eu vejo. Crie o hábito de estar presente e esse jogo do universo material e moral. Aprenda a ver. Confronte o que se oferece a você com as suas ideias familiares ou secretas. Não veja numa cidade unicamente suas casas, mas a vida humana e a história. Que um museu não lhe apresente quadros, mas as escolas de arte, a vida, concepções do destino e da natureza, orientações sucessivas ou diversas da técnica do pensamento inspirador dos sentimentos. Que um ateliê não lhe fale somente de ferro e de madeira, mas de condição humana, do trabalho, da economia antiga e da moderna, das relações entre as classes. Que as viagens ensinem-no sobre a humanidade, que as paisagens evoquem aos seus olhos as grandes leis do mundo, que as estrelas lhe falem das durações incomensuráveis, que os seixos da estrada sejam para você o resíduo da formação da terra, que a visão de uma família desperte em você a visão das gerações e que uma simples visita ensine-lhe sobre a mais alta concepção do homem. Se não conseguir ver dessa maneira, não se tornará ou não será mais que um espírito banal. Um pensador é um filtro em que a passagem das verdades deixa sua melhor substância. Aprenda a escutar e escute sempre, seja a quem for. Se é nos mercados, como queira Malherbe, se aprende a própria língua e também nos mercados, ou seja, na vida corrente, que se aprende a língua do espírito. Uma multidão de verdades circula nos mais simples discursos. Uma única palavra ouvida com atenção pode ser um oráculo. Um camponês é às vezes muito mais sábio que um filósofo. Todos os homens se unem quando mergulham no fundo de si mesmos. E se há alguma impressão profunda, um retorno instintivo ou virtuoso à simplicidade original, afastar as conversões, as paixões que normalmente desviam-nos de nós mesmos ou dos outros. Ouvimos sempre um discurso divino quando o homem nos fala. A cada homem está todo homem e uma profunda iniciação pode nos vir daí. Se você é um romancista, não sente o que pode extrair disso? O maior dos romancistas forma-se na soleira das portas, o menor no soborne ou nos salões. Apenas em vez de misturar, o grande observador preserva-se, vive em si mesmo, eleva-se, e a vida mais ínfima surge-lhe como um grande espetáculo. Ora, o que busca o romancista pode servir a todos, pois todos têm necessidade dessa experiência profunda. O pensador não é verdadeiramente um pensador se não encontra do mais leve estímulo exterior a ocasião de um ímpeto sem fim. Seu caráter consiste em guardar por toda a vida a curiosidade da infância, a vivacidade de suas impressões, sua tendência em ver tudo sob o ângulo do mistério, sua venturosa faculdade de encontrar em tudo fecundas surpresas. E fique especialmente atento quando tiver a felicidade de conversar com alguém que sabe o que pensa. Pausinha. Gente, é muito bom a gente conversar com alguém que a gente, na hora a gente percebe que a pessoa está semeando, né? E aí você já quer justamente continuar a conversa, você não quer parar dali, porque a conversa parece que está tão produtiva, e acaba que, né, é muito bom, né? E a gente tem que aprender realmente a ouvir, né?
a ouvir mais, né? Que tristeza ver homens de elite tão pouco úteis a seus conhecidos. São praticamente identificados como simplórios, toma-se deles o que tem de comum, não o que tem de raro. Há neles um tesouro, e fica ali brincando com a chave em vez de abri-lo. Ri-se, às vezes, da sua falta de jeito, das pequenas esquisitices de quem vive em abstrações. E isto não tem nada de mais. Mas o que é uma tolice é tomar um ar de superioridade e ignorar o que há de grandioso neles. Os grandes valores são bastante raros para serem deixados assim sem proveito. Eles aproveitam-se de si mesmos, e todo mundo aproveita-se deles sem perceber. Mas quem o percebe pode receber uma instrução e um ímpeto que talvez determinem toda uma existência. Muitos santos, muitos líderes, exploradores, cientistas, artistas, chegam a ser o que foram por ter encontrado uma personalidade eminente e ter escutado a voz de uma alma. Os ecos desse apelo mudo ressoaram neles até o fim de suas vidas, e era um clamor que os levava adiante, uma invisível corrente os carregava. A palavra de um grande homem, como a de Deus, e muitas vezes criadora. Disse que os grandes homens só são grandes depois de morrerem. A maioria não os conhece. Gente, é fato, né? Nós não conseguimos realmente, né? Se nós plantarmos, né? Por isso que né, tem aquele ditado, né? Se você planta uma boa semente, você colherá um bom fruto. Mas nem sempre a gente vai ver os bons frutos, né? Então, muitas vezes, né? Nós vamos realmente, né? É o que está acontecendo. Quando eu leio esse daqui, porque já é a terceira vez que eu leio esse livro, eu me remeto a muitas pessoas, né? Chesterton. Né? Chesterton foi conhecido há pouco tempo atrás, né? Depois que ele faleceu. Tolkien, C.S. Lewis, né? Os que eu conheço, né? E agora, recentemente, né? O professor Olavo de Carvalho, né? Que eu vim conhecer realmente mais profundamente, né? No final da vida dele, né? De 4 anos para cá, né? E agora que ele está se tornando realmente, depois que ele, né, veio a falecer, né? Uma perda muito grande, mas que muitos estão conhecendo as suas obras, principalmente por curiosidade, né? Então, é muito bom quando a gente reflete sobre isso. Eu conversando com uma pessoa, né, que é meu diretor espiritual, e justamente através do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, né, numa das suas primeiras aulas, ele fala a respeito do necrológico, que todos nós deveríamos fazer um necrológico. O que é o necrológico? Né? É você escrever, resumidamente em 20 linhas, o que você foi, né, para alguém ler no seu velório. Quando o meu diretor espiritual falou isso para mim, eu fiquei pensando, gente, como assim? O que a pessoa, no meu velório, eu já estou pensando na minha morte, né? Mas sim, e aí quando você lê aqui, né, justamente, né, nesse, o que a gente realmente quer deixar, né? Eu estou ensaiando para fazer o meu necrológico, que eu não sei realmente o que as pessoas irão falar no meu velório. É inconcebível, né? E o meu diretor espiritual disse que fez um necrológico, ele tem o necrológico dele, e com o passar dos anos, né, ele lendo, estudando, se aprofundando, né, agora ele está fazendo, né, terminando o seu mestrado em Direito Canônico e iniciando em Filosofia,
E aí ele diz que já refez esse necrológico, né, nas 20 linhas. Eu não consigo imaginar em 20 linhas o que as pessoas no meu funeral podem ler sobre mim. Então, fica aí para você que faz parte do livro São Paulo Apóstolo e quem está lendo, né? Isso é sério, né? Disse que grandes homens são grandes depois que morrem. E nós, seremos grandes depois que nós morremos? Fica aí essa pergunta. Mas continuemos. A maioria não os conhece. Talvez alguém que tenha o valor de um Descartes esteja sentado ao seu lado. E você não o escuta, não o interroga. Discute com um espírito belicoso. Corta-lhe a palavra para dizer baboseiras. E mesmo que ele não tenha uma tal estatura, sendo, porém, um grande espírito, por que você deixa que ele oculte ou carregue silenciosamente a sua riqueza? Observando e escutando, não falo em leituras porque voltamos a elas. Você aprenderá a refletir. Fará seu e adaptará às suas necessidades o que tiver adquirido. As grandes descobertas são fruto da reflexão sobre os fatos comuns, a todos. Muitos passaram por algo milhares de vezes sem nada a ver, e um dia o homem de gênio observa as relações que há entre os que ignoramos, e isso lhe estava na nossa cara minutos atrás. Que a ciência se não alenta e a sucessiva cura de nossa cegueira? É verdade que a observação precisa ser preparada pelos estudos e pelas soluções anteriores. Quem busca, encontra. Bíblico, né? Batei e a porta abrirá, né? Buscai e achareis, pedi e recebereis. Né? Jesus nos deixa isso. Por isso que eu falo, quando a gente busca a verdade é Cristo. A quem tem é que será dado. Por isso, falei de um vai e vem entre luzes interiores e as exteriores. É preciso que o espírito esteja numa perpétua disposição para refletir, e numa perpétua disposição para ver, para ouvir, para apanhar em pleno voo, como um bom caçador, a ave que surge. Sejamos ainda mais precisos e digamos que esse despertar do espírito pode ser de proveito não apenas para a cultura em geral, mas também para a nossa especialidade, para o nosso estudo atual, para o trabalho que estamos desenvolvendo. Leve seus problemas consigo. O cavalo de aluguel faz o seu percurso e volta para a Bahia. O corcel livre tem sempre as narinas ao vento. Já que a verdade está por toda parte e que tudo está relacionado, por que não estudar cada questão em contato com o que está próximo? Tudo deve alimentar nossa especialidade. Tudo deve testemunhar a favor ou contra nossas teses. O universo é, em grande parte, o que fazemos dele. O pintor, por toda parte, formas, cores, movimentos, expressões. O arquiteto, equilíbrio de massas. O músico, percebe os ritmos e os sons. O poeta, ocasiões para metáforas. Um pensador, ideias em ato. Não há nisso nenhum particularismo estreito. É uma questão de método. Não se pode abarcar tudo, reservando um espaço para a livre observação. Consagramos a uma investigação particular a atenção que nos sobra e, pensando sempre nisso, como Newton, recolhemos os elementos para uma obra. Ter sempre o pensamento atento. Eis o grande segredo. O espírito do homem é um ruminante. O animal olha ao longe, mastiga lentamente, recolhe um tufo aqui, uma folha acolá, toma todo o campo para si e também o horizonte, compondo
com um seu leite, com o outro a sua alma obscura. Ensina-nos a viver na presença de Deus. Não podemos também viver na presença da verdade? A verdade é como uma divindade especial do pensador. Certa verdade particular ou certo objeto de estudo podem estar sempre diante de nós. Seria sábio, seria normal deixar o homem de estudos no seu escritório e ter assim duas almas, a do trabalhador e a do bom vivant, que circula. Esse dualismo não é natural. Leva a pensar que a busca da verdade é para nós um ofício e não uma nobre paixão. Há um tempo para tudo, diz a Bíblia. E eu concordo que não podemos evitar uma divisão. Mas já que de fato pensamos o tempo todo, por que não utilizar esse pensamento em benefício daquilo que nos inquieta? Dirão que uma tal tensão é incompatível com a saúde cerebral e com as condições da vida? Muito bem, mas também não se trata de tensão, nem mesmo ordinariamente da vontade atual. Falei de hábito. Falemos, se quiserem, de subconsciência. Nosso espírito tem o poder de funcionar sem nós, por pouco que preparemos sua tarefa e tracemos levemente o trajeto dos canais em que suas correntes obscuras correrão. Se o desejo de saber estiver bem enraizado em você, se a paixão pela verdade estiver ardendo, se a sua atenção consciente estiver frequentemente voltada para os fatos da vida que podem alimentar esse fogo e satisfazer aquele desejo, você fará do seu espírito um predador numa caça perpétua. Isso não será mais curioso. Ele obedecerá a uma nova natureza. Pensará tão facilmente em uma direção específica quanto outrora pensava ao acaso. Essa direção não é, sem dúvida, absoluta, e uma tensão excessiva seria absurda. Mas convém recusar o que podemos usar como desculpa o que não podemos? Esse é um imenso recurso. Você o empregará estabelecendo um pouco de disciplina e um trabalho cerebral que já acontece. Mas, apesar de você, e de maneira anárquica, estruture esse trabalho e seu cérebro será, também ele, um intelectual. Fazendo-o, perceberá que isso não é nada cansativo. E, ao contrário, economiza muito esforço. Os achados feitos assim, o sabor do olhar, se terem sido procurados simplesmente por nos termos decidido e treinado a não sermos cegos, essas invenções com as frequências, as mais felizes por serem espontâneas, encorajam muito o estudioso. Mantenha-o atento e entusiasmado. Ele aguarda com alegria a hora do retiro e que poderá fixar e desenvolver suas aquisições. Muitas vezes, obteremos assim um encadeamento difícil. O caminho que buscávamos em vão diante da escrivaninha, limitados por um ponto de vista de que não conseguíamos sair. O que não tinha relação direta com o trabalho, conduziu a algo que estava nas profundezas. A ciência laboriosa será assim subitamente esclarecida. Saberemos para onde estamos indo e esperaremos para logo uma nova surpresa. Esse procedimento, baseado no acaso, harmoniza-se com as contingências cerebrais e com o trabalho obscuro da associação de ideias. Uma multitude de leis entram em jogo aqui, sem que haja uma lei que possa ser aplicada neste ou naquele caso, nesta ou naquela hora. E tudo isso realizando-se independente de nós. Quero dizer,
Se um ato na nossa vontade, apenas sobre a influência do desejo que há na alma do pensador e que o qualifica, como o jogo qualifica a criança, como o amor qualifica a mulher, o que não exige a sobrecarga que se imagina. Uma mulher cansa, durante um passeio, de notar-se homenagens que recebe. Ou um jovem cansa de procurar os momentos de alegria, ou um menino cansa de correr e pular. O espírito que busca a verdade por amor, não por obrigação, por uma tendência primeiramente instintiva, depois certamente cultivada, mais amorosamente, apaixonadamente, também não se cansará. Ele joga, caça, entrega-se a um esporte útil e inebriante. Ama, e nada está mais distante disso do que o esforço distinto e voluntário das horas de concentração. Assim o sábio passeia por todos os tempos e em todos os caminhos como um espírito preparado para as aquisições que vulgo negligencia. As mais obscuras das ocupações é que ele, o prolongamento de mais sublime delas, suas visitas sociais, são ricas investigações. Seus passeios, explorações, suas audições, as suas respostas silenciosas, são um diálogo que em seu interior a verdade trava consigo mesma. Em todos os lugares, seu universo interior confronta-se com o outro. Sua vida com a vida, seu trabalho com o incessante trabalho dos seres. E quando sai do estreito espaço em que seu estudo concentra-se, tem-se a impressão não de que ele abandona a verdade, mas de que abre as portas para o mundo, lhe traga toda a verdade que vive no meio da sua agitação. Aqui nós encerramos, este item, do 4.1, percebemos que ele é muito longo, e muito mesmo importante, na nossa vida, na nossa investigação, no nosso trabalho de busca pela verdade, no nosso trabalho, permanente, na nossa vida cotidiana, na nossa convivência com os nossos colegas de trabalho, na nossa convivência na igreja, na nossa convivência com os nossos amigos, a gente percebe aqui que ele realmente nos ensina, como que nós devemos, buscar uma vida intelectual também na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho permanente. Quero agradecer aqui àqueles que permaneceram, que conseguiram, entender, depois eu quero saber de você, entendeu? Dentro do Clube do Livro, como que está sendo essa experiência da leitura, aqui dentro deste canal, que foi aberto para aqueles que não têm, o livro, mas eu aconselho a adquirir. Não fique somente no PDF, ou somente aqui nas leituras, daqui do canal, mas adquira o livro, A Vida Intelectual dos Sertilanges. Às vezes tem várias promoções, entendeu? Em várias livrarias do Alexandre Costa, na Amazon mesmo. Esse daqui eu comprei muito barato, muito. Eu peguei uma promoção, eu sempre fico observando lá as promoções de livro. E eu aconselho a vocês adquirirem. Esse é um livro realmente, que ele pode ser considerado para início de estudos, para qualquer estudo, para o curso técnico, para quem está se ingressando num curso superior, vai fazer aí uma faculdade, um curso superior, ou mesmo para aqueles que terminaram, e estão querendo ampliar os seus conhecimentos, na busca realmente, de agregar valores, Então vamos agradecer aqui, agradecer a Virgem Maria, a intercessão dela, através, das nossas orações, os nossos pedidos, para que ela nos leve junto ao seu Filho Jesus e para que o Espírito Santo nos ilumine, nos abra a mente, nos dê discernimento, sabedoria, realmente para sabermos,
por onde caminhar na busca pela verdade. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut era principio, nunc et semper, saecula saeculorum. Amém. Do Patri, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá, a próxima leitura do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Seja bem-vindo.